quero te convidar para que você abra a palavra de Deus comigo, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso de número 14. Carta aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso de número 14. A palavra de Deus diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa o apóstolo Paulo está se referindo? A igreja do Senhor. Esta organização, mais do que esta organização, este instrumento orgânico, vivo da parte de Deus. Ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, a Cristo, seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, ele se coloca de joelhos diante de Deus, para que eu e você possamos experimentar a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus por nós, o seu povo. Não é clichê, mas Deus ama o seu povo de paixão. Deus levanta um profeta e diz que somos a menina dos olhos dele. Irmãos, confiemos, descansemos no amor do Pai. Temos que lutar, fazer a nossa parte dentro da responsabilidade humana, sem dúvida alguma, mas existem questões que nós não podemos, e aí vem o amor de Deus pela sua igreja, pelo seu povo. Não pense você, não pensemos nós que tudo que tem ocorrido em nossa nação, no mundo, tem passado despercebido dos olhos de Deus. Lembre-se de uma coisa: o amor do Pai pela noiva do seu Filho, que é a sua igreja, é um amor incomparável. Deus levará a noiva do seu Filho, que somos nós, a sua igreja, a cumprirmos o propósito dele. Seja em qual for a circunstância, Deus cumprirá a sua missão através da sua vida, através da igreja dele. Confiemos no amor do Pai. Nós vamos ouvir um cântico agora, que é extraído das Escrituras, e desta parte que o apóstolo Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Senhor, nós cremos que Tu és poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Isso nos dá alento, Senhor, isso nos dá confiança, isso nos dá coragem para seguirmos em frente, isso nos impulsiona a olharmos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, o Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua promessa,
Obrigado porque o Senhor é fiel para cumprir as tuas promessas. A ti toda glória e louvor, Senhor, por meio da tua igreja, dos santos escolhidos em Cristo Jesus. Amém, amém. Bem, queridos, noite de quinta-feira é noite, como eu disse na abertura, de estudo da Palavra de Deus. Nós estivemos ausente aí durante 2 estudos, em virtude do enfrentamento aí da Covid por parte da minha esposa, e então nosso irmão Alan nos auxiliou, nos cobrindo aí no primeiro estudo que estávamos ausentes, e na semana passada o reverendo Lucas Antunes trouxe o estudo, por sinal muito bom, falando da masculinidade. E hoje, dentro da rotina normal, nós estaremos completando o estudo da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Estaremos encerrando o capítulo 7. Contudo, eu, nessa semana em oração, eu e o Senhor ministrando algumas coisas aqui na minha vida, eu gostaria de compartilhar num outro texto das Escrituras com os irmãos nesta noite, e eu quero levá-los ao livro de Lamentações de Jeremias, que inclusive no ano passado, no meio do ano, temos aí a gravação, nós estivemos expondo todo este livro de Lamentações, e eu quero voltar nele neste momento, relendo este livro, e algumas coisas me chamaram a atenção aqui. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Eu vou ler alguns versos deste capítulo 3, mas para abrir o estudo desta noite, eu quero ler com você o verso 19, 20 e 21. Depois nós usaremos outros versos deste mesmo capítulo 3, mas a princípio estes 3 versos, 18, 19 e 20 deste capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Algum servo do Senhor já disse que do berço ao túmulo, a vida do homem e da mulher é uma vida de sofrimento. Desde o nascimento até a morte, a vida do ser humano, incluindo então aí homens e mulheres que temem a Deus, que servem ao Senhor, nós passamos por sofrimento. E nós estamos num relato de um servo de Deus, de um profeta da antiga aliança, que ele nos diz o que ele vivenciou com os seus olhos, com a sua própria vida, diante do que a sua cidade, a sua nação estava vivendo. Olha o que Jeremias disse no verso 1 do capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Jeremias, ele não tomou conhecimento de um sofrimento alheio por meio de uma rede social. Jeremias não abriu o seu Twitter, o seu Instagram, e viu que uma nação tal estava passando por uma terrível calamidade, um terrível sofrimento, uma destruição. O que Jeremias nos diz neste verso 1, que de forma empírica,
Ele estava no olho do furacão, ele estava vivendo uma terrível aflição. Que aflição era esta que Jeremias estava vivendo? Era ver Jerusalém sendo destruída avassaladoramente pelos babilônios. O que Jeremias estava vivenciando era mães praticando canibalismo com o corpo, a carne do seu próprio filho. O que Jeremias estava vivenciando era a igreja, o templo destruído completamente. As autoridades eclesiásticas sendo destruídas, sacerdotes, inclusive profetas. O que Jeremias estava vendo era o seu governador, o seu rei, sendo levado cativo para uma cidade, para um país estranho. O que Jeremias está vivenciando? Ele está vivenciando um caos de ver pessoas sendo mortas pela espada do inimigo ou pela fome. E por outro lado, ele estava vendo seus irmãos, sua família, sendo levado para uma outra nação, para o cativeiro babilônio. E Jeremias então, ele diz: eu sou o homem que viu. E por viu aqui não é simplesmente ver, ele vivenciou esta aflição. Mas neste tempo terrível vivenciado pelo profeta, ele diz o seguinte, verso 18 aí desse capítulo 3: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Irmãos, guardadas as proporções, nós não temos visto a aflição nos nossos dias. Quantos estão aí do outro lado, aflitos? Aflitos talvez em virtude deste vírus, aflito talvez porque está vendo os seus recursos financeiros se acabarem, aflito pela igreja, pelo prédio fechado, e agora, com o aval do STF, a abertura dos templos está nas mãos dos governos estaduais e municipais. Eu, por exemplo, estou aqui, mas é só o Senhor para também me dar graça e forças, porque sair de um enfrentamento, boa parte da igreja, ou toda a igreja, eu digo, sexta igreja tem conhecimento, com a esposa sendo contaminada por esse vírus. Na semana passada eu comentei com alguns que eu cheguei a vislumbrar minha esposa internando. No dia de hoje eu estou com a minha mãe aqui em Belo Horizonte, internada no hospital em virtude deste vírus. Estou aqui, mas por dentro também aflito, preocupado. E em tempos assim, nós somos levados, como Jeremias relatou aqui no verso de número 18, a minha esperança no Senhor. Então disse: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias olhava para o seu povo, que era Jerusalém, que era a igreja da antiga aliança. Jeremias
achou que a esperança em Deus para o seu povo, para a igreja da antiga aliança, já tinha perecido pela tamanha maldade e idolatria do seu povo. E ele disse: acabou, Deus não olha mais para o seu povo, para a sua igreja. E parece que temos essa sensação quando nós vemos o que aconteceu hoje por meio do STF, quando a gente vê as situações acontecendo no meio da igreja. Mas Jeremias, não por ser simplesmente profeta, Jeremias era um homem de Deus. Jeremias era um escolhido de Deus. Jeremias amava o Senhor, amava os oráculos do Senhor. Jeremias, então, ele diz: minha alma, verso de número 20, antes do 20, verso 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Jeremias, mesmo achando que Deus havia deixado a sua igreja agora totalmente de lado, Jeremias diz: lembra-te, Senhor. Oh Deus, lembra-te, Senhor. É como se ele clamasse: lembra-te da tua aliança, Senhor. Nós quebramos, mas o Senhor não quebra a aliança. Minha alma, verso 20, continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E agora vem o verso que muitos de nós conhecemos, e talvez até citamos nos nossos dias. Ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à mente, diante do caos que eu estou vivendo, diante da aflição que eu estou vivendo, eu quero trazer à mente o que me pode dar esperança. Eu fiquei refletindo neste verso desde a semana passada para cá. Porque, irmãos, este exercício de trazer à memória o que pode nos dar esperança pode ser um exercício até mesmo fácil. Mas eu queria pensar um pouco aqui neste verso antes de seguir lendo outros versos com você. Quando Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar a esperança, e ele traz à memória dele as misericórdias do Senhor, eu fiquei pensando numa implicação dentro desse contexto. Qual a implicação? Jeremias, ele só conseguiu trazer na sua memória algo que pudesse dar esperança, e o que ele trouxe foi as misericórdias do Senhor. Isso porque Jeremias conhecia quem era Deus. Jeremias conhecia até então o que ele tinha em mãos como palavra de Deus. Por isso que no momento de maior aflição, sem dúvida alguma, sem precedente algum da sua vida, por isso que ele conseguiu trazer as misericórdias do Senhor como uma lembrança para que ele pudesse ter esperança, porque ele conhecia Deus. E eu fiquei pensando comigo mesmo: será que eu consigo trazer algo bom vindo da parte de Deus, do caráter de Deus na minha memória, nestes dias maus, aflitos que nós estamos vivendo? Porque, irmãos, cada vez mais conhecemos menos a palavra de Deus. Cada vez mais temos lido menos a palavra de Deus.
Cada vez mais temos nos deleitado menos na palavra de Deus. E aí, neste tempo de aflição, o que a gente traz na nossa mente para dar esperança, para olharmos para o amanhã? Inevitavelmente vamos trazer à memória coisas da esfera temporal, que por sua vez se esvai e passa pelos dedos das nossas mãos. O salmista diz: não confieis em carros, nem em cavalos, mas se alguém tiver que se gloriar ou confiar, que confie no Senhor. Ah, irmãos e irmãs, igreja de Cristo, que nos comprou com sua obra, irmãos, que possamos nos deleitar mais na palavra de Deus, conhecermos Deus. Foi o próprio Deus que levantou o profeta Oséias para, no capítulo 6, no verso de número 3, declarar: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque o profeta Daniel, que vivenciou o contexto de Jeremias, a aflição de Jeremias, ele mesmo foi levado cativo para a Babilônia, porque ele era um garoto, um adolescente quando chegou à Babilônia, tão determinado, firme. Porque aquele homem, aquele adolescente, lá no capítulo 2, ora, é o Senhor que muda as estações, é Ele que tira rei e coloca rei. Porque esse adolescente, esse jovem, conhecia o Deus da palavra, tinha intimidade com Deus. Irmãos, quanto tempo nós estamos sem dobrar os nossos joelhos diante de Deus? Dias atrás, o nosso irmão Alan pregou aqui. Quanto tempo não escorre lágrimas dos nossos olhos, da gente derramando diante da presença de Deus. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mas como trazer à memória, se na minha memória, se na minha mente não estão as coisas do eterno? O apóstolo Paulo, abra lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo de número 4. No verso de número 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vejam, irmãos, ele está falando num contexto de ansiedade agora. Ele está falando de um contexto de experimentarmos a paz. Como é possível, num tempo de aflição, num tempo que nos convida dioturnamente à ansiedade, como não andar ansioso? Como experimentar a paz que excede todo entendimento? A resposta está no verso de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, vocês que estão aqui podem repetir comigo? Vocês, eu estou me referindo a 3 pessoas, tá? Ao diácono Luciano Vaz, ao nosso irmão Bruno e ao reverendo Tiago. E você de casa repita então comigo:
Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que o apóstolo está dizendo? Que a nossa mente precisa estar emoldurada pelo Evangelho de Cristo, pela Palavra de Deus, para que possamos experimentar paz, para que não andemos ansiosos. Jeremias tinha a palavra de Deus na sua mente, em seu coração, por isso ele podia trazer as misericórdias do Senhor à sua mente, para não ser consumido diante daquela aflição que ele estava passando. E o primeiro recado que eu quero deixar para você, nesta noite, mas não somente para esta noite, para este tempo de aflição que nós estamos vivendo, melhor dizendo, enche a tua mente, meu irmão, minha irmã, por esta palavra. Enche a tua mente dioturnamente desta palavra. Não é o Salmo de número 1 que nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como consequência, ele é como árvore plantada junto a ribeiros, a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Igreja, pare de andar em conselho de ímpios. Pare de se deter no caminho de pessoas que não conhecem a soberania de Deus, o governo de Deus. Mas encha-se da palavra de dia e de noite. Porque quando você precisar de trazer à memória o que pode te dar esperança, o que você vai trazer vai ser a palavra de Deus, a promessa de Deus que é fiel para cumprir. Você não vai trazer comentário de A ou de B ou de alguém, porque todas as coisas estão nas mãos do Todo-Poderoso. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, para você poder trazer à memória o que pode te dar esperança, para que você experimente a paz que excede todo entendimento, para que você não viva ansioso, acabando com a sua unha, com a sua cutícula, e mais do que isso, com a tua alma. Jeremias, diante desta aflição, ele, além de trazer à memória o que poderia dar esperança, que eram as misericórdias do Senhor, ele traz ainda mais outras coisas à sua memória. E eu quero compartilhar o que ele trouxe, além das misericórdias, que é algo que em si só poderíamos encerrar aqui. Se não fossem as misericórdias do Senhor todas as manhãs sobre nossas vidas. Mas Jeremias diz mais. No verso 31 do capítulo 3, olha o que este homem que estava vivendo a aflição, olha o que ele disse. O Senhor, verso 31, não rejeitará para sempre. Ele trouxe a memória dele, além das misericórdias do Senhor, que o Deus que ele servia, o Deus que o chamou desde o ventre da sua mãe, está lá no capítulo 1 do seu primeiro livro, o livro de Jeremias, é um Deus que não rejeita e nem se esquece do seu povo. E nós sabemos o final da história de Jerusalém. 70 anos depois, Deus liberta este povo do cativeiro. Meu irmão, minha irmã, além de trazer a memória no dia de aflição,
as misericórdias do Senhor, lembre-se mais de uma coisa: Deus não nos rejeita e Deus não esquece do seu povo. Por mais que do berço ao túmulo tenhamos sofrimentos, lutas, diversas lutas na vida, por mais que da vida à morte tenhamos aflições, mas Deus não se esquece e Deus não rejeita o seu povo. Jeremias traz mais, verso de número 32, ele diz: pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Além de trazer à memória o que podia dar esperança, as misericórdias do Senhor, além de trazer à memória que Deus não nos rejeita e não se esquece de nós, Jeremias trouxe mais, que o Senhor, mesmo em meio à dor e o sofrimento que possamos viver e estamos enfrentando, Deus nos ama. Lerei novamente o verso 32. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Por mais que estejamos, irmãos, sofrendo, por mais que estamos convivendo com a dor, com o luto, não se esqueça disso. Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. E mais, verso de número 33. Porque não aflige, ele está falando de Deus, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança nesse tempo difícil, o pior tempo da minha vida, as misericórdias do Senhor. Deus não me rejeita e não esquece de mim. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento, Deus me ama. Mas Jeremias diz mais nesse verso 33, Deus não tem prazer em disciplinar seu povo e sente nossa dor. Eu sou pai, eu estou aqui diante de outros dois pai aqui presente. Você que é pai, você que é mãe, todas as vezes que disciplinamos os nossos filhos, pelo menos eu posso dizer de mim, eu nunca tive prazer ao disciplinar meu filho ou ao disciplinar minha filha. Depois da disciplina, seja por meio de vara ou de tirar a liberdade por um determinado tempo, ou tirar algo, eu nunca, quando disciplinei, ao acabar a disciplina, que maravilha, eu amo quando eu faço isso com a Marta. Eu chego a ter assim, como que eu posso dizer, um ápice de alegria quando eu disciplino o Caio. Não. Todas as vezes que eu disciplinei meus filhos, eu acho que eu sofri mais do que eles mesmos que sofreram a disciplina. E é isso que Jeremias está dizendo. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os homens. Deus não tem prazer em disciplinar, por mais que Ele discipline para a nossa correção. E Ele sente a dor do seu povo. Irmãos, Deus, por mais que Ele esteja disciplinando o mundo, por mais que Ele esteja disciplinando a sua igreja, por mais que Ele esteja disciplinando a nossa vida, lembre-se de uma coisa, Ele faz isso para o nosso bem, e Ele sente esta dor conosco. É isso que o profeta disse. Além de trazer à memória o que ele tinha, porque conhecia Deus, porque conhecia o Pentateuco,
porque andava com Deus, além de trazer no momento de aflição, no pior momento da sua vida, as misericórdias do Senhor como base para continuar a olhar para frente e ter esperança. Além de ver que Deus não rejeita e não se esquece, além de ver que no meio da dor e sofrimento Deus nos ama, além de ver que Deus não tem prazer em disciplinar e sente a nossa dor, Jeremias vê mais algo do verso 34 a 36. Olha o que ele diz: pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem o seu pleito, não veria o Senhor? O que Jeremias vê mais? Jeremias vê que o Senhor, como as autoridades, como no contexto dele, Babilônia estava agindo. Ou seja, o Senhor vê como o seu povo é tratado pelas autoridades. O que Jeremias estava dizendo é: Deus está vendo, Senhor Nabucodonosor, o que você está fazendo conosco, por mais que você seja a vara que a mão de Deus segura, mas Deus está vendo o que você está fazendo. O profeta Abacuque, no mesmo contexto, libera um enzai da parte de Deus sobre a Babilônia, que ele chama dos caldeus. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus está vendo o que o STF fez no dia de hoje. Ei, Deus está vendo o que o prefeito municipal de Belo Horizonte está fazendo. Deus está vendo o que os governantes estão fazendo com o seu povo. Não pense que estas coisas estão passando despercebido diante dos olhos do Senhor. Deus está vendo se por trás disso eles estão já maquinando algo contra a igreja do Senhor, usando o contexto da pandemia para que depois, ao acabar a pandemia, queiram ter controles outros sobre a instituição igreja. Deus está vendo. E mais do que você e eu, Deus está interessado, porque é o povo dele. Não pense que Deus não esteja interessado nisso. Jeremias falou, ele disse: será que esse perverter o direito do homem, o direito de ir e vir, e outros direitos, está passando despercebido perante o Altíssimo? Não está. Jeremias, ele teve esperança, trazendo o que Lucas disse em Atos dos Apóstolos sobre Abraão, mesmo contra a esperança, ou melhor, Paulo disse lá aos Romanos. Jeremias também teve a esperança de olhar para o Deus e ver a misericórdia de Deus, e ver que Deus não rejeita e nem se esquece do seu povo, que mesmo em meio à dor, o sofrimento, Deus nos ama, que Deus não tem prazer em disciplinar, pelo contrário, Ele sofre a dor com o seu povo, que Deus está vendo como o seu povo está sendo tratado. Jeremias, além disso, ele traz à memória outra coisa importante, está aí no verso 37 e 38. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Na verdade, é uma pergunta. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Verso 38, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por último, Jeremias traz à memória, no tempo de aflição e de dor, que o Senhor está sentado no trono e que tem o controle de tudo neste universo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos.
um homem vivenciando a aflição, um homem vendo o seu país cair de joelhos diante da Babilônia, diante de outra nação. Um homem que vê o templo, o lugar de reunião do povo de Deus, sendo quebrado, destruído literalmente, sacerdotes mortos. Um homem que está vendo a mãe comendo a carne do seu próprio filho. Um homem que está andando pelas ruas de Jerusalém, está vendo cadáveres mortos pela guerra, pela espada e pela fome. O homem que está vivenciando a aflição é um homem que agora tira os olhos da esfera temporal e vê que Deus está no trono e que tem o controle de todas as coisas, tem o governo de todas as coisas. Que o Senhor, neste tempo de aflição, de luta que você esteja vivendo, que nós estamos vivendo, que Deus abra os nossos olhos, como abriu os olhos de Isaías, quando o rei, o melhor rei, que ali Israel estava gozando, ele diz, depois da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Que se você, que todos nós que estamos vendo a justiça sendo torcida, a falência da justiça no nosso país, que Deus abra os teus olhos nessa noite, no decorrer deste tempo de aflição, para ver que Ele está no trono. Mas não é apenas um rei no trono de braços cruzados. É um rei que governa todas as coisas. E todas as coisas estão cooperando para o bem da missão dele para a igreja dele. Porque Deus não está enganjado na missão da igreja, é a missão de Deus que a igreja está enganjada. E se Deus quer nos levar dentro em breve para os martírios, que Ele cumpra. Que Ele cumpra. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o apóstolo Paulo disse estas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, ele fala no capítulo 8 de Romanos, dentro de um contexto de aflição, de luta, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te falar, meu irmão e minha irmã, se o templo está fechado por decreto ou não, aproveite tuas redes sociais e despeje a palavra de Deus. Aproveite a tua rede social e anuncie o Evangelho. Aproveite. Aproveite. E eu não estou dizendo que com isso, pastor, o senhor está dizendo nas entrelinhas ou subentendendo que nós não devemos lutar, apenas orar, orar, orar e ficar de braços cruzados? Não! Eu estou dizendo que as armas nossas, da igreja, nossas armas são espirituais e são poderosas em Deus para anular sofismas, tudo que se levanta contra a vontade de Deus. Lute sim, pode continuar lutando, mas lute com as armas certas, para que a vitória seja certa. Eu quero orar novamente com você. Eu quero clamar a Deus novamente com você. Ó Deus, nós não estamos vivendo a proporção do sofrimento de Jeremias. Nós não estamos vendo mortos jogados pelas ruas.
Nós não estamos vendo mães comendo carne do seu próprio filho. Nós não estamos vendo os templos que o teu povo se reúne sendo jogado abaixo. Mas nós estamos vivendo em tempo de aflição, Senhor. Um tempo de aflição. Já não bastasse as perseguições que a tua igreja já está vivenciando há tempos aqui nesta nação, agora no enfrentamento deste vírus. Queremos também, Pai, como Jeremias, trazer na nossa mente o que pode nos dar a esperança. Mas entendemos que para trazer à memória o que pode nos dar a verdadeira esperança, precisamos estar cheios desta palavra daqui, Senhor. Precisamos meditar nela de dia e de noite. E nós temos esquecido da Tua palavra, Senhor. Que haja um retorno à Tua palavra, que haja um retorno ao deleite na Sua palavra. Mais uma vez, Pai, clamamos: consola os enlutados, cura os enfermos, fortaleça os cansados, os que já não têm nenhum vigor, encoraja os que estão com medo, dê alento aos que, ó Deus, se encontram em grandes aflições. Dá vitória à tua igreja. Vai na frente, Senhor, pelejando as nossas batalhas, ó Senhor dos exércitos, e dê sabedoria ao teu povo, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Sim, Deus, nós confiamos na tua fidelidade para com o teu povo. Sim, Deus, nós cremos que o sofrimento, a dor, pode durar uma noite, pode durar todos os dias, mas um dia o sol da justiça brilhará, o nosso amanhecer virá, quando gozaremos alegria perene, eterna. Ó Deus, que nestes tempos maus de aflição, possamos confiar na Tua fidelidade, Senhor, nas Tuas misericórdias, no cuidado como Jeremias pôde vivenciar no meio do caos. Meus irmãos queridos, que a graça de Jesus, que nos faz, dia após dia, levantar as nossas cabeças e olhar para frente, para o alto, que o amor de Deus, amor que Jeremias viu no tempo de aflição, que este amor continuamente seja derramado no seu coração, e que o Espírito Santo que está em nós possa iluminar esta palavra diuturnamente em nossas mentes, para que possamos, ao recorrer à memória, possamos ter o que trazer como fonte de esperança para a nossa caminhada, para a nossa peregrinação aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, queremos dar apenas alguns avisos para a gente encerrar a transmissão deste estudo, desta noite. Nós queremos lembrar a todos os membros o nosso compromisso com o Senhor da Seara, com o Senhor da obra, na devolução dos dízimos e ofertas. Temos aí as 3 chaves do Pix que a igreja tem. Você, membro da igreja, que você possa, mesmo em meio a este tempo que estamos passando, permanecer fiel também ao Senhor no muito que Ele tem nos dado. Por outro lado, se algum membro, se alguém que está com a gente em nosso canal esteja passando por algum momento de privação, alguma necessidade, eu peço que faça contato por meio do telefone da secretaria, mas pelo telefone celular, que é tanto telefone, você poderá ligar, ou também pelo WhatsApp. Caso você tenha alguma
demanda, alguma escassez, alguma necessidade, faça contato com a nossa secretaria, pois dentro do possível iremos ao encontro da tua necessidade. Se você precisa, talvez, que a gente ore por você, ou que o aconselhe, faça contato com a secretaria, que nós vamos dispor irmãos, pessoas que poderão ligar para você, te aconselhar, orar com você e por você. Lembramos que o nosso próximo encontro será no próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir, pela manhã, ao vivo, às 9 horas, e à noite, às 19 horas, também ao vivo. Retomamos assim, nos cultos da noite, tanto o estudo bíblico de quinta, como também os cultos aos domingos, à noite, retomamos a gravação, ou melhor, gravação não, a transmissão ao vivo, pois não temos mais o decreto da questão, toque de recolher. Obrigado, Bruno. Não temos mais o decreto de toque de recolher às 20 horas, então estamos ao vivo agora aqui. Então esteja conosco e que Deus abençoe e que você recorra às Escrituras Sagradas, ainda hoje, antes de dormir e logo ao amanhecer, para que você tenha o que de fato trazer à memória na tua mente, o que te dá esperança nesses dias maus. Deus abençoe a tua vida, aos enlutados, que Deus conforte, aos enfermos, que Deus traga cura, aos que estão passando por privação, que Deus possa prover a tua necessidade por meio do seu povo, da sua igreja. Deus abençoe a todos.